Olá, bom dia. Olá, bom dia. Segunda-feira, 22 de setembro. Este é o Visual, um programa feito em Libras. Participe do Visual através do nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Ontem foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Jonatas, uma data a ser lembrada como resultado de um movimento social que busca a igualdade de direitos. O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência foi escolhido pela proximidade com a primavera e o Dia da Árvore. Representa o nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. A data foi oficializada através da Lei Federal número 11.133, de 14 de julho de 2005. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas sobre os direitos das pessoas com deficiência. Entre as principais conquistas estão o uso das Libras, escolas bilíngues, audiodescrição, cultura acessível, acesso ao trabalho, ao esporte e o respeito às diferenças. Os dados do Censo 2010 apontaram que 45.600.000 pessoas possuem algum tipo de deficiência no país. Uma população que luta pela acessibilidade todos os dias, conseguir uma formação profissional, entrar para o mercado de trabalho, romper as barreiras da comunicação e mostrar que a deficiência não precisa limitar os sonhos, são apenas parte do cotidiano deles e que sempre guarda um novo desafio logo após cada obstáculo vencido, do mesmo jeito que todos nós. Para falar melhor sobre o movimento, a luta histórica, avanços e reivindicações da pessoa com deficiência, nós convidamos Isabel Maior, médica e conselheira do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro e atuou na ratificação da Convenção da ONU. Bom dia, Isabel. Bom dia, Cláudia. Isabel, nós acabamos de assistir exemplos de sucesso. As próprias pessoas com deficiência, elas estão lutando mais pela valorização? As pessoas com deficiência finalmente conseguiram encontrar o caminho para estar inseridas na sociedade. Pessoas com deficiência hoje são sujeitos de direitos, são protagonistas de suas vidas e não aceitam mais nenhum tipo de barreira, especialmente discriminação, preconceito, nada que as impeça de crescer e de viver as suas vidas naturalmente. São muitos avanços, né? Como nós observamos na matéria, mas você poderia citar qual é a principal conquista das pessoas com deficiência? A principal conquista é escolher o seu destino, é ser capaz de dizer à sociedade, mostrar o seu potencial, dizer até onde vai, que tem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que os demais têm. Eu acho que uma grande conquista é a conquista da tecnologia assistiva, são os recursos tecnológicos que hoje em dia existem e facilitam justamente essa convivência, a capacidade de cada vez mais se desenvolverem. E também eu gosto de citar muito atualmente a educação inclusiva, porque tem sido uma coisa que foi muito polêmica durante muito tempo, e essa conquista de estar na escola que é para todos, ela não pode voltar atrás, pelo contrário. Nós já temos isso definitivamente resolvido em relação às pessoas com deficiência física, as crianças em geral, os jovens. E em relação à pessoa com deficiência visual, a mesma coisa, claro que com todos os recursos pedagógicos específicos para o tipo de deficiência. A mesma coisa à medida em que a língua brasileira de sinais passou a ser entendida como um elemento-chave para a comunicação das pessoas surdas e dos surdos com os que são ouvintes, com a presença do intérprete. Eu acho que isso é mais uma conquista importante que permitiu que todas as pessoas estejam convivendo na escola. Agora, o nosso maior desafio ainda existe na área da educação, que é incluir as pessoas com deficiência intelectual sem que se fique julgando o valor dessas crianças, especialmente aquelas menores
que não precisam ir para as escolas especiais separadas. Nós temos as condições de, estando as escolas, estando os professores capacitados, de ver todos convivendo de uma maneira igual. E o que precisa ser mudado? O que precisa ser mudado atualmente? Precisa ser mudado um pouco de responsabilidade, tanto da sociedade como dos governos municipais. Do meu período de gestão em Brasília, na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu acho que nós tivemos um impulso, com o apoio de todos, na área da legislação. Conseguimos desenhar políticas públicas, conseguimos levar orçamento, e isso vem se aperfeiçoando no correr dos anos. No entanto, onde as questões acontecem, onde elas têm que tomar corpo, cor e vida, é no município. Então, nós precisamos da adesão dos gestores municipais, do prefeito, do secretário de Educação, do secretário de Saúde, de todas as pessoas, dos conselhos de direitos das pessoas com deficiência, que fiscalizem, que atuem, que não fiquem calados, que vejam se a legislação saiu do papel, se a política tem orçamento e se as pessoas efetivamente estão recebendo os serviços. E falando nisso, você acha que existe por parte da própria pessoa com deficiência o conhecimento dessa lei e os direitos relativos à acessibilidade? Isso é meio complicado de dizer no Brasil, porque o brasileiro, em geral, não conhece seus direitos, né? Eles estão inscritos na Constituição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi ratificada com equivalência constitucional, então é marco constitucional também no Brasil. Eu não diria que todos conhecem, mas eu acho que uma grande maioria das pessoas com deficiência já conhece o que tem direitos. Quais são todos eles? Nós ainda precisamos cada vez mais divulgá-los, né? E, claro, quem não sabe o que se tem direitos não vai cobrar seus direitos. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo foi adotado em 2006, certo? E entrou em vigor em 2008. Fale um pouquinho sobre esse documento e o que ele representa. Esse documento é o ponto principal do movimento das pessoas com deficiência no mundo todo, no momento. Foi discutido por 192 países, num período que foi de 2002 até 2006, quando foi adotado pelas Nações Unidas, e depois cada país deu o andamento que entendeu melhor. No Brasil, o movimento social e o governo entenderam que era melhor trazer esse documento como emenda constitucional. Então, passamos por um processo longo de votação de maioria qualificada do Congresso Nacional, e hoje nós temos a segurança legal em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Isso é que faz com que não se possa dizer que é alguma coisa que possa ser descumprida. Não, pelo contrário, as pessoas com deficiência hoje sabem que esses direitos eles são perenes, eles são duradouros, ninguém mexe neles, né? Precisaria mexer na própria Constituição brasileira. Então é importante que cada um conheça o mais possível desses direitos. E esses direitos sejam efetivamente transformados em serviços, instrumentos, políticas, orçamento, para que tudo aconteça. E de que forma a sociedade ela trata as pessoas com deficiência? A sociedade ainda trata de uma maneira um pouco arredia as pessoas com deficiência. É claro que houve uma mudança muito significativa no correr de 2, 3, 4, 5 décadas, né? E no Brasil, mais marcadamente de 1981 para cá. Foi o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência aqui comemorado. E o que nós precisamos mudar? Divulgar mais. Colocar as pessoas em contato, falar mais sobre a importância de que todos tenham direito de viver as suas diferenças e de que haja uma aceitação da diferença como exatamente parte da riqueza da diversidade humana e não como algo que você deixa de lado, que deixa sem possibilidade de mostrar o seu potencial. Cérebros de pessoas com deficiência valem tanto quanto cérebros de qualquer outras pessoas e devem ser colocados à disposição do desenvolvimento das nações. E nosso país não pode ser de maneira diferente. Isabel, para a gente encerrar, o que significa para você acessibilidade? Para mim, acessibilidade é tudo o que eu preciso para viver a vida como eu determinar e da maneira mais feliz possível. Isabel, muito obrigada por sua participação aqui no Visual. Obrigada. Quiosque, refrigerante, caipirinha, chopp.
nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos onde denso raio brilho, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E o Visual de hoje termina aqui. O nosso próximo encontro é amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia.